Aí trabalhando com o Sérgio, ainda fazendo faculdade. Na faculdade, eu curti muito a faculdade. Só que eu era bem nerdola, assim. Eu fui pra faculdade realmente. Eu tentei até. Eu começava a fazer, para conseguir bolsa, eu fiz iniciação científica. Aí eu fui fazer iniciação científica sobre retábulos, que é aquela parte dos Nem altares sei. de igreja, Ah, parte de trás. E eu tinha um professor, o Jorge Gutlitt, e ele era assim, aquele perfil daquele artista que desenhava quadros, uma coisa assim. Ele tinha aquela coisa meio romântica da arquitetura e tal. uhum. E a gente eu ia para a igreja, as igrejas católicas e tal, eu ia desenhar retábulo por retábulo, fazendo todos aqueles lá com um detalhezinho na mão, assim. E era super gostoso de aprender. E aí com isso eu consegui a bolsa. Aí depois eu vi que eu conseguiria a bolsa de iniciação científica e eu comecei, se eu desse um pouquinho mais de um estudo assim, eu conseguia fazer monitoria. Aí eu comecei a fazer monitoria também. Aí eu fazia monitoria, fiz monitoria de história, de projeto de arquitetura, de projeto de interiores, de planejamento. Eu fiz um monte de monitoria. E consegui a bolsa. Para mim era Maravilha. interessante. Se eu não me engano, era 50% de bolsa para Ó, fazer show. monitoria ou fazer iniciação científica. Aí eu fiz iniciação científica sobre retábulos, fiz depois uma iniciação científica para falar um pouco sobre habitações, habitações do governo Dilma, assim, que a gente falou um pouco mais nesse recorte, né, do programa Minha Casa Minha Vida, só que a gente foi com o intuito de entender o que os moradores, independente do que a arquitetura falava ou a mídia, a gente foi entender o que os moradores estavam entendendo. Prédios ou casas? Casas. E foi super legal, porque é uma coisa meio empírica, você ia debater de porta em porta e Sim. entrevistar as pessoas com um certo padrão ali, né? E foi legal, porque daí tem a escola da cidade lá em São Paulo. Interessante isso, cara. É, Você fez uma pesquisa, então, nas residências Minha Casa Minha Vida, isso. Fazendo esses sobre a recortes. arquitetura ou Assim, a vida das pessoas nessas eu residências. com eles, qual era o papel da moradia, independente da qualidade da Sim. construção, independente de qualquer Ah, coisa. com certeza. Para mim ali, qual era a importância daquela pessoa ter um telhado sobre a cabeça. Era tipo isso. Eu queria Uhum. entender qual que era isso. Então, você pegava assim as entrevistas, as pessoas falando assim: "Ah, é a primeira vez que eu tenho um CEP. É a primeira vez que eu posso morar com a minha família numa casa que eu posso chamar de minha. Eu consegui sair da casa dos meus pais porque meu casamento estava acabando. Ia acabar meu Sim. casamento porque estava insuportável viver ali, Uhum. né? Teve gente que saiu porque o vizinho estava, como fala, querendo matar a família dele. Então tem tantas Sim. histórias assim que a gente ouvia e eu perguntava sempre para eles se eu podia gravar. Eles liberavam eu fazer as gravações. Porque eu fui Áudio ou vídeo? apresentar áudio, apenas áudio. Porque eu queria, se houvesse qualquer. Alguém falasse qualquer coisa, eu tinha aquilo ali para comprovar. Não só números, eu não queria apresentar número, eu queria apresentar a Entendi. vida, eu queria apresentar quem são aquelas pessoas que estavam morando ali. E por que que elas estavam e por que que isso seria importante para eles. Isso foi para a faculdade? Isso foi para a faculdade. E aí, esse projeto científico foi aceito lá na escola da cidade para eu apresentar. E bem nas bancas que estavam tendo, veio pessoas do mesmo segmento da parte de habitação social, e teve um que foi falar sobre o que que a mídia falava, teve outro que foi falar o que que os arquitetos falavam sobre essas casas, né? Carimbo, né? Carimbado e você faz um monte, né? E o meu falava sobre as pessoas. E o meu foi o Mas, último. Então veio, a mídia falando isso, os arquitetos falando aquilo. Daí eu falei, gente, vocês estão esquecendo de quem é que mora ali. sim, das É pessoas, né? das pessoas. Se a arquitetura é feita para pessoas, por que que vocês não estão falando das pessoas? Uhum. Estão querendo solucionar a ventilação cruzada, aquela coisa super romântica, super bonito de dialogar. Mas as pessoas Uhum. precisam só de um lugar para elas poderem morar. Uhum. Assim, o básico da E arquitetura. aquilo faz toda a diferença na vida das pessoas, Com né? certeza, a pessoa, assim, a pessoa imagina, ela não tem, nunca ela teve um endereço.